A nossa pergunta hoje é: o Natal acabou, né? O Natal acabou. E agora? Agora nós vamos ler aqui esse texto dos magos. Você pode ler comigo a partir do versículo 1. Jesus, tendo nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito no profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, eles foram para sua terra por outro caminho. Bem, como eu disse, nós temos uma pergunta aí. A pergunta é: o Natal acabou, e agora? O que essa história dos magos, né? Que ela pode nos ensinar, meus irmãos? Ensina que o Natal, ele termina mesmo, né? Nós temos a comemoração do Natal aí, né? O Natal acaba, e aqui o nosso primeiro Natal, que é o Natal da Bíblia, o Natal terminou também. Terminou quando? Terminou no versículo 25, que diz que Jesus nasceu. Bom, Jesus nasceu, né? E agora, agora vamos aprender com os magos. É o dever de todo homem. Depois que Jesus nasceu, é o dever de todo homem fazer o quê? Buscá-lo e adorá-lo. É isso que os magos nos ensinam. Irmãos, é fácil saber que o Natal terminou. Sabe, as pessoas, agora dá para saber como é a mesa das pessoas, porque todo mundo posta como é a mesa no dia de Natal. Então, aqueles panos vermelhos e verdes, com aqueles pratos bonitos e lindos talheres, já deve ter sido lavado, guardado e só vai ser usado daqui 12 meses novamente, correto? Aquela abastança de comida, e nunca se come tanto como no Natal, eu acho. É claro, o Ano Novo é muito bom, mas igual o Natal é difícil, porque você tem a ceia do Natal, depois você tem a comida do Natal, depois você tem a janta do Natal, né? É muita coisa no Natal. Os presentes já foram entregues, e eu sei que algumas pessoas estão tristes, outras estão contentes, né? Nem todo mundo fica feliz com o presente que ganha. E às vezes a pessoa nem espera que vai ganhar um presente tão bonito, maravilhoso como ganhou. Agora, os parentes já vieram, os parentes às vezes estão aí ainda, mas a maioria costuma ir embora. Então nós já sabemos, o Natal realmente terminou. As lojas já estão mudando. Você não vai ver mais aquele Papai Noel insuflado na frente da loja. E aí então vai ter que colocar outra coisa lá, né? Outro boneco vai ter que estar no lugar daquele Papai Noel. E aí, meus irmãos, guarda o Papai Noel, guarda a árvore, guarda as bolinhas, guarda o pisca-pisca, né? Ao menos que seja o pisca-pisca da Marilã, que é sempre a mesma coisa, daquele jeito, não muda nada, né? Olha lá, a gente fala sempre isso. Olha, daqui uns dias, todas as luzes bonitas que a gente vê já vai ser apagadas. Sabe por quê? Eles estão anunciando: o Natal acabou. E é um fim melancólico para o Natal. Sabia? O Natal tem esse fim melancólico, sabe? Que faz dele aquele dia que se esvai. É tipo o Papai Noel mesmo. É bem a coisa do mundo isso. Eu não acredito em Papai Noel, né?
Mas o Papai Noel, ele sai lá do Polo Norte, sai lá, né, com a sua trena e vem com um saco de brinquedo nas costas, visita as casas, entra pela chaminé. No Brasil não tem nem chaminé, né? Mas vamos dizer que entrou pelo chaminé, voltou embora, né? Ia naquela noite apenas e depois ele volta para o Polo Norte, do mesmo jeito que veio, e vai ficar lá mais 12 meses até chegar o quê? Até chegar o Natal. É uma coisa melancólica, né? O final do Natal é melancólico. E eu gostei muito, irmãos, de uma frase que uma irmã postou lá em Catanduva. É a nossa irmã Sirlene Albergante. Ela disse assim: olha, Jesus, ele não vem uma vez por ano. Por isso que o final do nosso Natal não é melancólico. Pode ser para muitas pessoas, um dia que se esvai, mas não para nós, né? Ela disse assim: Jesus não vem uma vez por ano, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma contradição com o Natal do mundo. Essa frase que ela disse é uma contradição. Por quê? Porque ele não vem uma vez por ano, o nosso Senhor, ele está presente. Agora, essa passagem aqui, no capítulo 2, em especial, ela mostra para nós o que vem depois do Natal, né? E aqui é importante notar alguns pontos, e é isso que nós vamos fazer hoje. Começando no versículo 1, eu não sei como está a sua tradução, mas tem uma tradução que diz assim: depois do nascimento de Jesus, ou após o nascimento de Jesus. Nessa tradução aqui diz que tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, mas nós temos uma tradução que diz que depois que Jesus nasceu, né, ou após o nascimento de Jesus, mostrando que os magos, meus irmãos, veja só, eu sei que você talvez está acostumado com aquela figura, o presépio, né? Nós temos o presépio, e eu sempre gostei de algumas figuras, né? Eu não preciso ficar criticando tudo que eu vejo, mas você vê no presépio, e eu acredito que todos que estão aqui já viram um presépio que pequeno que seja, mas você já deve ter visto um presépio, né? Então no presépio você vê o quê? Você vê os pastores, você vê o menino, a Maria, o José, e aí você vê os 3 magos, não é assim que acontece? Você vê os 3 magos no presépio, mas irmãos, os magos nunca tiveram na manjedoura. Então eles é uma figura que deveria estar fora do presépio. Eles não estariam, né, no presépio. Agora, eles não estariam, sabe por quê? Porque foi depois do nascimento que eles encontraram Jesus. Foi depois do nascimento de Jesus. E eles viram a estrela no Oriente. E nós vamos ver que é uma viagem longa, da onde eles estavam até onde Jesus estava. E não podia ser feito num mês, e nem em 2 meses, e nem em 3 meses. Eles deveriam ter feito essa viagem um pouco mais de dias, né? Então, os magos nos ensinam que a busca por Jesus continua, que ele deseja ser encontrado, que ele quer ser encontrado e que você deve buscá-lo, assim como fizeram os magos. Mas primeiro, irmãos, no versículo 1 diz que depois dessas coisas, né, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quem são os magos? São os mágicos. Mágicos? Parece uma coisa absurda, nós temos que pregar isso aqui. Porque nós temos aquela figura de um mago, por exemplo, do Oriente, o Merlin, né, com aquela coisa, né, parece o chapéu do burro, né, só que o chapéu do burro é branco, o chapéu do Merlin é azul, não é assim? É uma diferença de cor só. Mas aquele chapéu de mago com uma varinha de mago, não, tire essa ideia da sua cabeça. Os magos do Oriente eram pessoas estudadas, os astrólogos, as pessoas que ficavam o tempo todo olhando para cima, né? Talvez se fosse hoje, meus irmãos, eles seriam as pessoas mais orientadas, capacitadas e estudadas e estariam na NASA hoje, com certeza. Eles eram pessoas estudiosas, tá? São eles. E a palavra original quer dizer mago, mago quer dizer mágico. Não tem jeito de fugir dessa realidade. Agora,
Eram pessoas que estudavam as estrelas, estudavam a lua, ficavam lá olhando para cima o tempo todo, e um dia eles viram uma estrela diferente, e aquela estrela diferente despertou em seus corações uma verdade que não é diferente, é uma verdade que é divina. Agora, uma coisa nós devemos aprender, com Hebreus capítulo 1 e versículo 1. O que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1. Vamos lá? Então você encontra a seguinte frase: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Agora, vimos na semana passada que o anjo, por exemplo, falou pessoalmente com Maria. O anjo falou pessoalmente com Maria. No caso de José, o anjo esperou José dormir para falar com José. Levou um jeito um pouco diferente. O jeito que o anjo falou com José é diferente do que falou com Maria. Agora, Deus já tinha falado em sonhos lá para José no Egito, ou para outros personagens como Jacó, falou com outras pessoas no tempo de Daniel. Deus falou de formas diferentes e de diversas formas, como o próprio livro de Hebreus diz. E a gente não deve estranhar que Deus pegue algumas pessoas incrédulas, como era o caso dos magos, que não tinham a Bíblia, que não tinham a palavra de Deus, que não tinham o mínimo conhecimento da verdade de Deus, e resolve, através de uma estrela, comunicar uma verdade tão abençoada, uma verdade que podia mudar a vida deles, essa verdade de que tinha nascido o rei dos judeus. Então eles sabiam que tinha nascido o rei dos judeus e que eles teriam que adorar esse rei dos judeus. Então, irmãos, esses são os magos. Agora vamos aqui para a primeira lição que os magos nos fornecem. Diz no final do versículo 1, que eis que alguns magos vieram. Olhe só, os magos, eles desejaram ter um encontro pessoal com Jesus. Os magos conheciam o Natal. Como assim conheciam o Natal? Bem, eles ficaram sabendo que nasceu o rei dos judeus. Por isso eles vieram. Então, se eles já sabiam que Jesus já tinha nascido, ainda que eles talvez não sabiam nem o nome de Jesus, não sabiam a cidade que Jesus tinha nascido, os pormenores eles não sabiam, mas uma coisa eles já sabiam, que existia o Natal. O Natal existe. Então, irmãos, os magos, eles conheciam o Natal, eles não liam a Bíblia, eles não pertenciam a nenhuma igreja, a nenhuma sinagoga, mas eles sabiam que Jesus tinha nascido. E eles poderiam lá no Oriente, a milhares de quilômetros de Jerusalém, eles poderiam dizer assim: bom, o rei dos judeus nasceu, que bom, nós estamos felizes, nós estamos gratos pela divindade, que nós nem sabemos qual é direito, bem, nós estamos felizes, e nós vamos adorá-lo, e vamos adorá-lo daqui mesmo, vamos adorá-lo de longe. Ora, tem muitas pessoas que fazem isso. Poderia dizer assim: é muito longe para ir daqui em Jerusalém, a estrela está brilhando para o lado de Israel, então deve ser Jerusalém, nós vamos chegar lá em Jerusalém, e aí, é muito longe. Olha, o Esdras, para você ter uma ideia, fez um percurso parecido, mas talvez menor. O Esdras com um cavalo, com um camelo, a gente não sabe como é que os magos chegaram, mas com toda a comitiva deles, eles levaram 4 meses para sair da Babilônia e chegar onde? E chegar até Jerusalém. Isso talvez a toque de caixa, a marcha, e sabendo exatamente o caminho. No caso dos magos, eles vinham perguntando. Nós sabemos que quando nós vamos perguntando, a viagem demora um pouco mais, e eles estão a perguntar. Então, irmãos, eles tinham motivo para dizer: nós podemos adorá-lo de longe mesmo, mas os magos desejaram ter um encontro pessoal com Jesus, conhecê-lo pessoalmente. Por isso, houve uma decisão. Eles selaram talvez os seus camelos, os seus burricos, e disseram: lá vamos nós, vamos encontrar. Eles queriam encontrar o Messias, eles queriam encontrar o nascido rei dos judeus, eles queriam encontrar esse Deus que deveria ser adorado. Então, a primeira lição que ele nos ensina é que nós devemos buscá-lo. Meus irmãos, o Natal existe,
O Natal já aconteceu. E depois do Natal? Bom, depois do Natal é a obrigação, é o dever de todo homem buscar o Senhor, o Deus do Natal. Agora, conhecer o Natal não é a mesma coisa que ter um encontro com Jesus. Uma coisa não é igual à outra. O fato de muitas pessoas comemorarem o Natal, celebrarem o Natal, fazer um presépio, fazer uma encenação a respeito do nascimento de Jesus, não quer dizer que essa pessoa teve um encontro com Jesus. Repare aqui no capítulo 2, no versículo 7, versículo 7 não, no versículo 4 e no versículo 5 e 6, você encontra o Herodes perguntando para os religiosos onde é nascido o rei dos judeus. Porque os magos foram até Jerusalém, pensando que o rei dos judeus estava no palácio. E o rei dos judeus não estava no palácio. Então o rei que estava no palácio se assustou, e com ele toda Jerusalém. Agora, pense comigo, né? Ele se assustou e ele pensou, calma, eu sou o rei, aqui não tem criança nenhuma. Se não tem criança nenhuma e eu sou o rei aqui, deve ter nascido esse Messias que eles falaram. Então ele chamou os sacerdotes, os principais sacerdotes e os principais escribas. Ele chamou a nata da religião judaica. Ele chamou aqueles que são considerados os mais importantes entre os religiosos judeus. E eles então, os próprios religiosos disseram, não, nós sabemos onde encontrar o Messias, nós sabemos onde encontrar o rei dos judeus, nós sabemos. É a 15 quilômetros, não é a 15 quilômetros, meus irmãos, é a 9 quilômetros, de Jerusalém a Belém é apenas 9 quilômetros. Eles sabiam que Jesus tinha nascido, eles sabiam onde encontrar Jesus, e você não vê nenhum sacerdote, você não vê nenhum escriba, você não vê eles indo para Jerusalém para adorar o Senhor. É por isso que no presépio, quando você vê um presépio, você vai ver pastores, você vai ver alguns bichinhos, você vai ver os magos, mas você não vai ver nenhum sacerdote e nenhum escriba. Sabe por quê? Porque uma coisa é saber do Natal, outra coisa é você realmente crer e ter um encontro com o Senhor do Natal. Uma coisa é a pessoa comemorar o Natal, outra coisa é ter um encontro com Jesus. Então, os magos, eles desejaram ardentemente ter um encontro com Jesus. Eles estavam dispostos talvez a andar 2.000 quilômetros, ida e volta de Brasília, a pé talvez, ou que seja em cima de um cavalo, de um burrico, ou de um camelo. Eles estavam prontos para andar 2.000, até mais do que isso. E os religiosos, eles não estavam prontos a visitar Belém em 9 quilômetros. É daqui no centro, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas eles não estavam dispostos. Então a primeira lição que os magos nos deixam, que eles têm o desejo de encontrar Jesus. E segundo, meus irmãos, para encontrar Jesus não é assim sair batendo e encontrar, não. Mas uma estrela brilhou lá, sim. Então vamos falar sobre isso, né? Os magos precisaram ser guiados para poder encontrar Jesus. E Deus usou o quê? Aqui no versículo 2, eles disseram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Então você vai encontrar a estrela mencionada para eles, nós vimos lá no Oriente. Depois você vai ver que a estrela os guia novamente, né? Está aqui no versículo 9, né? Eles partiram e eis que a estrela que eles tinham visto no Oriente ia adiante deles. E depois, meus irmãos, no versículo 9 ainda, né? Versículo 10, diz que vendo eles a estrela, se alegraram, porque a estrela parou aonde estava o menino. Agora reparem bem, né? Deus usa uma estrela para guiá-los. Ela brilhou lá no Oriente, já vimos. Depois ela os conduz até Jerusalém. Na verdade, a estrela está guiando elas até a Bíblia, porque em Jerusalém eles aprendem sobre a Bíblia. E por fim, a estrela para
onde Jesus estava, na casa onde Jesus estava, por isso que ele não está mais na manjedoura, ele está em casa. É como se a estrela estivesse dizendo: aqui está o Rei dos Judeus, aqui está Jesus, aqui está o Messias. Agora, irmãos, quem essa estrela representa? Uma outra pergunta tem que ser feita para responder essa pergunta. A estrela servia do quê? De guia. Agora, quando você lê, seja Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ou que você lê Hebreus, no capítulo 13, versículos 7 e 8, você aprende alguma coisa sobre os guias lá. Os guias são as pessoas, os líderes espirituais, os pastores são chamados de guias, lá no livro de Apocalipse, e também no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e versículo 8. Agora, isso aqui é muito interessante, né? Porque as pessoas estão sendo guiadas por uma estrela. E nós, meus irmãos, estou falando de pastores, eu estou falando de líderes, mas eu estou falando de cada crente em Cristo Jesus. Na verdade, a estrela é cada pessoa que tem Cristo. Cada pessoa que tem Jesus, ele pode olhar e dizer assim, como Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O que faz uma estrela? Ela brilha. O que faz uma estrela? Ela ilumina. Então nós somos chamados para brilhar, e uma vez que nós brilhamos, meus irmãos, tem o objetivo de que os homens entram e vejam essa luz, e eles sejam levados a glorificar a Deus. É o que Jesus nos ensina, nós somos essa luz. Então, olha, os magos precisaram de guias. As pessoas que só conhecem alguma coisa sobre o Natal, sabem que Jesus nasceu, essas pessoas não tiveram um encontro com Jesus. Essas pessoas precisam de você que é crente, precisa de você que é salvo, precisa de um pastor que os guie, precisa de um irmão em Cristo que os guie. Esse irmão, esse pastor, esse crente em Cristo Jesus deve brilhar a ponto de um incrédulo ver Jesus até que encontre a Cristo. Agora, seria muito fácil a gente dizer que essa estrela é o crente e pronto, acabou. Mas olha, tem uma outra coisa sobre os magos aqui. Os magos, eles precisavam da confirmação das Escrituras. Só a estrela não bastava, pastor. E a estrela está brilhando lá, a estrela podia levar eles até Belém. A estrela não levou eles até Belém. A estrela levou eles até Jerusalém. Primeiro, porque há uma coisa a ser dita. Havia muito conhecimento nesses magos, eles realmente tinham muito conhecimento. E eles assim, meus irmãos, podiam dizer: o conhecimento que nós temos não basta? Não, não bastava. Só o que alguém diz é o suficiente? Calma lá, gente, tem que analisar, correto? Não é porque você é crente, tá bom? Não é porque eu sou um pastor que eu vou falar as coisas para as pessoas e as pessoas vão acreditar e vão encontrar Jesus. Não, não, não. Eu não poderei falar de mim, você não poderá falar de você. Isso é um ponto muito importante. A estrela dá uma paradinha em Jerusalém, para que nessa paradinha em Jerusalém, a confirmação das Escrituras. Por isso, meus irmãos, uma pessoa cristã, uma pessoa salva, essa estrela que brilha, esse crente que está iluminando para que as pessoas vejam Jesus, tem que ter a confirmação das Escrituras, da palavra de Deus. O nosso caminho e direção precisa ser confirmado pela palavra de Deus. Irmãos, quer sabedoria maior que a sabedoria que vem do Oriente? Não é assim que eles falam? Oh, os sábios do Oriente. Até o livro de Provérbios fala sobre isso, a sabedoria do Oriente. O que não falta no Oriente são livros sagrados. Lá o que não falta é esses livros. Tem os Vedas, tem o Alcorão e tem outros livros estranhos, os livros lá dos babilônicos e tantos outros. É muito conhecimento. Nenhum dos livros dos magos, nenhum dos sábios lá do Oriente conheciam o caminho. Eles não conheciam o caminho da salvação. Teve que parar em Jerusalém e perguntar para quem tinha a palavra de Deus. E somente com o conhecimento da palavra de Deus, eles podiam chegar até onde? Até onde estava Jesus. Aí, para confirmar que a verdadeira fé
não é aquela fé que se ouve falar, que ouve falar qualquer coisa, não. A verdadeira fé é aquela que ensina no livro de Romanos. A fé vem pelo ouvir, o ouvido que? Da palavra de Deus. Eles estão vindo de Oriente. Eles estão quase perto, estão chegando, né? E muitas pessoas ensinam caminhos que se aproximam da verdade, mas não é a verdade. Eles chegaram e alguém disse pela Bíblia, o profeta diz que é em Belém. E aí a estrela novamente vai guiando eles até Belém. A estrela guia confirmada pelas Escrituras. Se você quer ajudar uma pessoa a ter um encontro com Jesus, se você quer ser essa estrela, se você quer ser essa luz que vai ajudar uma pessoa a ter esse encontro com o Salvador, você tem que ser confirmado pela palavra de Deus. Use a palavra de Deus para alcançar uma alma. Use a Bíblia para que aquele coração seja tocado. E você vai ver o poder do Espírito Santo agindo no coração quando você usa a Bíblia para dar o testemunho, para falar de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo com os magos aqui. Agora, irmãos, os magos finalmente, eles têm um encontro com Jesus. Aconteceu aí no capítulo 2, não é? Versículo 9, eles ouvindo o rei, quer dizer, já ouviram da Bíblia, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E eles se alegraram quando viram a estrela. Olha que coisa. Eles se alegraram, sabe por quê? Porque finalmente eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eles encontraram Jesus. Não somente encontraram Jesus, está dizendo aqui no versículo 11, que eles se prostraram e que eles adoraram a Jesus. Era apenas uma criança, mas era Deus. Aqui nós temos, meus irmãos, essa reverência ao Deus, ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E foi um encontro maravilhoso, porque foi um encontro pessoal. E um encontro pessoal com Cristo, ele é maravilhoso. Foi um encontro que satisfez os magos que estavam presentes. Eles ficaram satisfeitos, e é assim que uma pessoa se sente quando tem um encontro com Jesus. E também, meus irmãos, é um encontro que desperta entregas. E essas três coisinhas que nós vamos dar uma olhadinha agora, o resultado desse encontro. Ou seja, depois do Natal, há espaço. Depois do Natal, olha só, devemos trabalhar para que aquelas pessoas que ouviram falar do Natal tenham um encontro com Jesus. E quando uma pessoa encontra Jesus, algumas coisas vão acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro vamos ressaltar, meus irmãos, 3 reações de quem tem um encontro com Jesus. 3 coisinhas acontecem aqui, né? E depois há uma mudança de rota. Então vamos ver primeiro essas 3 coisinhas. No versículo 10, eles encontraram Jesus. Veja só o que está escrito no versículo 10. Está escrito que, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Não está dizendo que eles se alegraram apenas. Não está dizendo que eles apenas ficaram jubilosos. O original aqui, irmãos, é meio carismático, o original. O original está dizendo aqui que eles se alegraram, mas que eles ficaram muito, mas muito felizes, eles estavam pulando de alegria. É isso que o original está dizendo, que eles não cabiam dentro deles de tanta alegria. Então, quando nós encontramos Jesus, vai acontecer em nossas vidas o que aconteceu em Samaria, que eles, conhecendo Cristo pela palavra do evangelista Filipe, a palavra de Deus diz que toda Samaria se alegrava, ou seja, havia uma alegria contagiante. E isso acontece com quem tem um encontro com Jesus. Irmãos, é uma alegria que nós não podemos descrever em palavras. Só quem já teve esse encontro, e esse é um encontro, meus irmãos, que não é um encontro que você não pode falar que teve um encontro, como foi o encontro. Eu acho muito esquisito esse encontro que você não pode falar como foi o encontro. Não, esse encontro eles podiam falar como foi o encontro, e eles ainda falaram como foi o encontro. Nós fomos lá, nós nos prostramos, nós adoramos, nós colocamos as dádivas aos seus pés. Ou seja, eles contam minúcias desse encontro
mas é um encontro maravilhoso, que traz alegria. E se você já teve um encontro com Jesus, você sabe, você ficou feliz no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Você ficou feliz? Você talvez tenha chorado os seus pecados, você se arrependeu dos seus pecados, mas você estava feliz. Por que você ficava feliz, não é? Bom, porque tem uma alegria verdadeira, é isso que o encontro produz. Nós já falamos sobre a alegria verdadeira. Ela não é circunstancial, ela não é física, ela não é material. A alegria é uma pessoa, Jesus é a nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo. E quando ele disse isso, ele estava numa circunstância difícil, porque estava preso, materialmente ele estava quebrado, precisava de ajuda, né, para se manter, e fisicamente ele estava doente, praticamente cego, nem conseguia escrever suas cartas, mas ele estava feliz. Ele dizia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com Jesus. Então a primeira coisa que esse encontro produz, irmãos, é uma alegria que inunda o nosso coração. A alegria vem do quê? Nós pensamos, meus irmãos, em quem Jesus é. Olha aqui, é o Salvador, é o Senhor, é Deus. O que Ele fez? Ele morreu por mim. Então a pessoa fica feliz porque ele ia morrer e ele não morreu. Como assim? Você já teve para morrer e não morreu e ficou feliz? Não, eu nunca tive, então não quero experimentar, porque é uma alegria, deve ser uma alegria muito grande, a pessoa quase morrer e ela não morreu. Pergunte para quem foi curado de uma doença terrível, dura, alguém que escapou de um acidente, ela está feliz, depois ela fica feliz, por quê? Porque ela não morreu. Então Jesus morreu por ela, livrou ela. Então ela está feliz pelo que Jesus é, pelo que Jesus fez e pelo que Jesus ainda vai fazer. Olha o reino que será dado, eles estão felizes por tudo isso. Então, irmãos, esse encontro com Jesus, o encontro dos magos com Jesus produziu o quê? Primeiramente, alegria. Segundo, aqui no versículo 11... E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, a Maria, e prostando-se, o adoraram. Olha só, há uma natureza abnegada na adoração. Eles se prostam, sabe? Eles se jogam ao chão, eles estão adorando. Está dizendo o versículo 11, você pode ler entre as vírgulas, o adoraram. Agora, adoração significa atribuir valor. Isso é adoração. É você considerar aquilo que você está adorando como coisa valiosa. Nesse caso, a coisa mais valiosa. Isso é adoração. É louvar a Jesus pelo que Ele é. Adoração faz isso. É por isso que na oração de Jesus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus está dizendo, meu Pai, Jesus está dizendo, santo é o seu nome. Então você passa a adorar a Deus pelo que Ele é. E nas nossas orações, infelizmente, nós adoramos pouco a Jesus Cristo, nós adoramos pouco a Deus. Mas aqui tem uma adoração verdadeira. O encontro com Jesus nos leva a adorá-lo, nos leva a atribuir valor a Ele. Nós, meus irmãos, estamos aqui para adorar a Cristo pelo que Ele é. E quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ele passa a dar aquele valor a Cristo, por Ele ser o Salvador, por ser a sua vida, por ser o seu tesouro, por ser tudo para Ele. Cristo, meus irmãos, é a nossa vida. Para mim, o viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo. Nessa adoração, eu ainda quero ressaltar no versículo 11, que a mãe dele estava presente. Quando os magos chegaram, não é mencionado seu pai, mas a mãe estava presente. E nós poderíamos dizer, por que os magos não adoraram Maria? Correto? Eles poderiam chegar lá e adorar Maria. Maria é uma pessoa maravilhosa. Maria foi escolhida a dedo pelo nosso Deus. E quem somos nós, meus irmãos, para falar um que seja de Maria? Mas a própria Maria, quando ela canta o cântico de Natal, ela disse, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador.
Então ela está chamando o próprio filho, Jesus, de o meu Deus, o meu Salvador. Eles estão adorando quem? Eles estão adorando o menino, estão adorando o Filho de Deus. Eles não adoram nem o pai e nem a mãe, eles adoram a Jesus Cristo. Então, a segunda coisa é que eles estão em adoração. São três coisas, eu disse para vocês. A primeira é que esse encontro produz alegria. A segunda é que eles adoram o Salvador. Então, um encontro com Jesus produz uma verdadeira adoração, aquela que é feita em espírito e em verdade. Mas nós temos uma outra coisa, está aqui, é a entrega, né? A entrega total dos sábios. Agora, quando você analisa desde a vinda deles do Oriente até a chegada, meus irmãos, na casa onde estava o menino, olha só, né? Há uma entrega total. Eles deram tudo o que eles tinham. Primeiramente, eles deram a própria vida, porque eles saem do Oriente, eles deixam tudo para vir adorar ao Senhor. Eles deixam tudo para trás e vêm para adorar a Jesus Cristo. Eles entregam suas vidas. Depois eles têm que entregar tempo e esforço. Como assim, tempo e esforço? Bom, se você quiser, veja quanto tempo gasta para andar a pé ou de cavalo 2.000 quilômetros. E se tem que fazer algum esforço para isso. Algumas pessoas acham difícil vir para a casa do Senhor, mesmo se é perto ou se é longe. Não há esforço. E algumas pessoas acham que é uma perca de tempo. Pois bem, eles entregam o tempo deles e eles se esforçam, ou seja, as energias e o tempo deles é entregue a Jesus. Só para falar de umas coisas que eles estão entregando para Jesus, mas eles entregam mais do que isso. Eles não entregam apenas a sua vida, o esforço, o tempo. Aqui no versículo 11, no final, eles abriram os seus tesouros. Eu não sei como está na sua tradução. Mas aqui a palavra está dizendo, abrir o tesouro. E tinha três coisas nesses tesouros, nessas dádivas que eles ofertaram a Deus, a Jesus Cristo. Eles ofertaram o ouro, o incenso e a mirra. Irmãos, essas três coisas juntas são consideradas tesouros entregues. Eu não quero falar das três coisas, não é nosso objetivo hoje falar o que significa ouro, nem incenso, nem mirra. Isso é objeto de uma outra mensagem que não cabe aqui entre nós. Agora, eles estão fazendo uma coisa maravilhosa. Olha, eles estão entregando dádivas. Por que que eles deram esse ouro, esse incenso e essa mirra? Jesus precisava de ouro, incenso, mirra? Não, Jesus não precisava. Como não precisava? Não, Deus não precisa nem de ouro, nem de incenso, nem de mirra. Deus, ele não precisa de nada disso. Eles não deram querendo alguma coisa em troca. Vamos lá, vamos dar ouro, incenso e mirra, e nós vamos receber em troca coisas melhores. Vamos dar 1 para receber 100, vamos dar 100 para receber 1.000. Não é assim que muitas igrejas ensinam? Você vai dar alguma coisa para você receber outra coisa? Não, não deram querendo algo em troca, porque eles já tinham tudo o que eles queriam, e tudo o que eles precisavam. Tudo o que eles queriam e o que eles precisavam era quem? Era Jesus, e eles já tinham. Jesus era o verdadeiro tesouro deles, não o ouro que eles carregavam. Agora dar é um meio evidente de adoração a Deus. Quando eles entregam o ouro, quando eles entregam a mirra e quando eles entregam o incenso, eles estão adorando a Deus com aquilo que eles têm em suas mãos. Dar, meus irmãos, significa que nós pensamos mais em Deus do que nas coisas que nós temos. Esse é o problema, que as pessoas não conseguem ofertar, ou talvez não ofertam de coração para Deus, porque aquilo que lhes pertence é deles, não pertence a Deus. Na verdade, aquela coisa talvez é mais importante do que o próprio Deus. E não é o caso dos magos aqui, de jeito nenhum. O verdadeiro tesouro deles é Cristo. Eles estão dizendo, nós estamos depositando ouro aos seus pés. Mas que é esse ouro comparado a ti, meu verdadeiro tesouro? Jesus é o grande tesouro deles. Então, meus irmãos, eles já tinham o bem mais precioso. Quando nós já temos o bem mais precioso que é Jesus,
ofertar é um ato natural da nossa adoração. O que nós temos colocado no altar? Temos colocado, meus irmãos, a nossa vida, temos colocado o nosso tempo, temos colocado nossas energias, temos colocado o nosso dinheiro. O que nós temos colocado no altar do Senhor? Bem, esses magos nos ensinam que eles colocaram tudo mesmo. A vida, eles colocaram o seu tempo, eles colocaram o seu dinheiro, suas energias. Olha, não faltou nada. É uma entrega, como disse aqui, entrega total dos sábios. É isso que os sábios, os magos, né, também são sábios. Uma pessoa para procurar Cristo é um sábio mesmo, né? Então, veja, o Natal acabou, mas Jesus ainda pode ser encontrado. É preciso que a alma deseje encontrá-lo. É preciso ser guiado por uma luz. E essa luz não pode ser qualquer luz, tem que ser uma luz confirmada pelas Escrituras Sagradas, para que a pessoa não erre o caminho. Ela não pode errar o caminho. Eu sinto pena das pessoas que os ditos pastores, ditos líderes espirituais, ditos crentes, ditos cristãos, entre aspas, estão guiando elas até a salvação, mas sem Jesus. Jesus não é o caminho, não é a vida, não é a verdade deles, então eles não vão ter um encontro com Jesus. Já pensou se tivesse um falso profeta em Jerusalém e dissesse assim: não, o menino não vai estar em Belém não, o menino não vai nascer ali, eu acho que o menino vai nascer lá no Egito. Não vamos colocar o Egito não, porque o Egito é muito longe. O menino vai nascer ali na cidade de Cafarnaum, vamos colocar uma cidade mais perto, ou aqui em Jerusalém mesmo. Vamos dizer que tem uma criança berrando lá, eles vão lá, adoram o errado. Ora, é tão fácil enganar as pessoas. Então, é preciso ser guiado por uma luz, e essa luz precisa ser confirmada pelas Escrituras, para que você não seja enganado. Deus não vai permitir que você seja enganado. Esse encontro vai produzir reações maravilhosas em sua vida, como alegria, adoração, entrega. E a última coisa a ser mencionada por nós hoje, está no versículo 12. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Houve uma mudança de rota. Esse encontro com Jesus muda muita coisa em você. Você vai mudar. É o efeito do arrependimento, o efeito da fé. Arrependimento e fé, juntando essas coisas, faz uma transformação na sua vida. As pessoas são transformadas. Então, há uma mudança. Olha, eles estão indo por outro caminho. Eu só estou usando esse texto, estou usando essa frase para mostrar que eles já não podiam mais andar pelo mesmo caminho que eles andavam. Por quê? Porque agora eles tinham tido um encontro com quem? Um encontro com Jesus. E quando nós encontramos Jesus, a nossa vida necessariamente ela precisa o quê? De mudança. Ela precisa de transformação. É isso, meus irmãos, que acontece quando nós, depois do Natal, nós buscamos e encontramos Jesus. Amém?